quais as adaptações, quais as medidas, o que vai ter que ser feito nesse segundo momento da crise do Covid? Esses próximos 2 anos, em que provavelmente nós ainda não vamos ter uma vacina eficiente para todo mundo, e no mundo todo vão pipocar surtos, como nós vamos nos comportar? Até porque, deixa eu até fazer um parênteses, isso que você comentou da perda de passageiros no mundo inteiro, do transporte público no mundo inteiro, as pesquisas mostram que os transportes públicos perdem passageiros porque não estão conseguindo atender às demandas de qualidade que os passageiros desejam. Os passageiros querem mais qualidade, mas foi como você falou, transporte público tem um custo fixo altíssimo, a qualidade, tecnologia, tudo isso tem um custo altíssimo. Mas o Covid, por outro lado, agora, ele está nos impondo uma certa qualificação do transporte na medida em que você vai ter que ter mais espaços abertos, menos uma lotação menor. Enfim, como você vê esses próximos 2 anos? Como o transporte público vai ter que se adaptar para lidar com um vírus que ainda não vai estar domado e como nós podemos nos preparar? Nós vamos ter que trabalhar com essas medidas recomendadas pelos infectologistas, que é o uso da máscara, a higienização das mãos, e onde for possível fazer isso, ajustar a oferta à demanda. Então, nesse período, nós vamos precisar continuar tendo suporte financeiro. Vamos lembrar que nós vamos viver uma crise econômica talvez sem precedentes, então não vai ser fácil arrumar esse suporte financeiro. Por isso que a gente acha que é um momento muito propício para enfrentar uma discussão que as cidades têm evitado por razões políticas, que é o uso de ferramentas de gerenciamento da demanda do carro privado para financiar o transporte público. Estou falando de pedágio urbano, estou falando de taxas de congestionamento. As cidades vão precisar enfrentar essa discussão, já precisaram ter feito isso antes, porque já havia uma crise de financiamento do transporte público, vão precisar fazer isso. Cito aqui o bom exemplo de Porto Alegre, que já enviou o projeto de lei à Câmara Municipal instituindo uma taxa de congestionamento. Me parece absolutamente inovador, não conheço outra cidade brasileira que tenha a mesma iniciativa. De outro lado, as cidades precisam se voltar para um elemento da mobilidade que, em geral, não se dá muita atenção, que é a mobilidade ativa. Nós vamos precisar dar alternativas para as cidades serem mais resilientes e mais sustentáveis. Por exemplo, a bicicleta. A locomoção por bicicleta, ela é a mais eficiente de todas. É onde você consegue ir mais longe gastando menos energia. As cidades precisam favorecer o uso da bicicleta. As cidades agora estão vazias de carros, poderiam implantar ciclofaixas de uma maneira mais fácil. E é uma implantação que não precisa ser necessariamente cara. Ao mesmo tempo, favorecer os pedestres. Quer dizer, as cidades vão ter que olhar para o espaço de uma outra maneira. Favorecer apenas o carro não vai funcionar. As pessoas têm que ter outras opções. A gente está vendo, por exemplo, a França, a Itália, a Inglaterra anunciando investimentos maciços na estrutura cicloviária, porque eles querem evitar que aquela pessoa que não quer mais ir de transporte público vá de carro privado. Nós precisamos copiar este modelo porque ele é, de fato, muito bom. Nós vamos ter uma certa acomodação da demanda com a descoberta do home office. A minha organização, diversas organizações estão trabalhando no regime de home office. Estão descobrindo que isso é possível. Eu pressinto que, na volta ao novo normal, nós vamos ter menor demanda por espaços em prédios comerciais e um maior uso do home office, o que favorece a diminuição da necessidade de deslocamentos. Um outro fator, a gente vai ter pessoas amedrontadas de usar o transporte público. É natural. Eu não vejo um remédio assim 100% eficiente. Não há numa cidade como São Paulo como dizer que o metrô vai operar só com uma capacidade de passageiros sentados, por exemplo. Você não consegue gerenciar, é inviável. Nós temos que favorecer, mais uma vez, a mobilidade ativa para que essas pessoas que estão saindo do transporte público não voltem para o carro. E quando eu falo mobilidade ativa, não é só fazer ciclovia ou ciclofaixa. Precisa ter bicicleta compartilhada para as curtas distâncias, integradas aos sistemas de transporte. Precisa ter um redesenho das ruas para diminuir a velocidade dos automóveis, melhorar a velocidade dos ônibus. Um grande instrumento de aumentar a eficiência dos ônibus é implantar faixas de ônibus. É rápido, barato e tem um impacto muito positivo na operação. Então, as cidades precisam focar numa mobilidade sustentável. Simplesmente aceitar que as pessoas vão sair do transporte público e ir para o carro será acelerar o caos e não uma cidade sustentável.